Deus. Quem está disponível a ficar até meia-noite hoje, diz um amém. Amém. Quero dar uma boa noite a todos os irmãos, a paz do Senhor. Vocês podem sentar em nome de Jesus. É uma honra nós poder chegar aqui hoje, né? Como ele falou, me fez o convite assim muito em cima, né? Ontem. E a gente tem também na igreja Santa Ceia. E eu falei para ele, eu vou ver se a Joana assume lá, né? Porque se ela assumir, eu posso sair. E eu conversei com ela, disse que dava para assumir. E então eu estou aqui para participar nesse momento com os irmãos, amém? Daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer que nós hoje, nessa noite, recebemos dele. Eu estou um pouco também ruim da garganta, porque essa noite tivemos uma vigília na igreja, tá? A gente ficamos lá das 9 horas até 5 horas da manhã, e assim foi uma bênção, né? Estivemos ali, Deus fazendo um trabalho, tratamento, curando, e algo muito maravilhoso que Deus tem feito nesses últimos dias. A gente está trabalhando em que o mundo hoje, o cumprimento da palavra que diz que nesses últimos dias muitos se esfriariam, muitos deixariam a igreja, muitos se corromperiam, mas nós estamos fazendo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, ide pregar o evangelho, né? Então a gente não tem parado e Deus tem suprido a nossa necessidade, tem feito aquilo que nós temos pedindo. Porque a palavra diz, se nós pedirmos o que pedimos, se pedimos, né, de formas certas, Ele vai nos conceder, né? O grande problema é que às vezes nós pedimos de forma erradas. E quando nós pedimos de forma errada, o Senhor não atende. E quando pedimos de forma certa, é claro, é evidente que Ele nos atende. Amém, igreja? E eu não sei se o pastor já falou para vocês que nós estamos também esse ano, a IDPB no geral, ela está trabalhando com a santificação, né? Nós estamos aí já no ano de 2023 e vamos trabalhar todo esse ano, né, no ano da santificação, que é o tema geral da IDPB. E eu perguntei dele se ele já tinha dito que podia trazer a mensagem também que eu chamo trabalhando na igreja, com as mensagens do tema do ano de 2023, que é santidade. Amém, igreja? Então, eu trouxe hoje a primeira mensagem, né, e depois o pastor vai com certeza dar as outras mensagens para vocês, que são 21 mensagens, né, do tema da santificação do ano de 2023. Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. O versículo 15 e 16. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, continue procurando, que está aí na Bíblia. E a palavra diz assim, o 15 primeiro. Porque se de fato eles terem sido rejeitados, e trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento? Serão vida dentre os mortos. 16. E se forem santas primícias da massas, igualmente será santa a sua totalidade. E for santa a raiz, também os ramos serão santos. Amém? Aí mesmo onde você está, vamos só agradecer a palavra nesse momento. Esta palavra do Senhor. Só curve sua cabeça para nós nessa noite orar, agradecer a palavra a Deus. Querido Deus, querido Pai, nós queremos te dar graça nessa noite, por essa oportunidade. Deus já está aqui, meu Deus, nesse templo, nesse lugar. A tua palavra diz que essa casa é a casa de oração, o lugar, o tabernáculo do Senhor. Pai, então fica conosco nessa noite. Faz parte desse momento. Ministra o nosso coração, o coração de cada pessoa que aqui chegou nessa noite, para que nós possamos entender a tua palavra, e a tua palavra ela venha
nos firmar o nosso coração cada dia mais, e que nós possamos olhar para Ti e sentir a Tua presença, e que o Senhor nos faça presente todos os dias de nossa vida. Meu Pai, nós te damos graça. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos concedeu mais um domingo na Tua presença. Meu Deus, é o que nós te pedimos nessa noite. Fica conosco. Repreende toda inquietação, toda frieza, toda tristeza, toda angústia, todo sofrimento, que seja repreendido desse lugar. Que só a Tua palavra tenha um efeito legal neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e nós te damos graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Posso ouvir um aplauso para o Senhor? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra aqui está dizendo o seguinte: porque se de fato eles terem rejeitado e trouxe a reconciliação ao mundo, será que o restabelecimento, se não a vida entre os mortos? Ao 16: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa as suas totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão santos. Amém? Então, está falando de santidade. Todos sabemos que a santificação é um processo de continuidade na vida de um homem, de um ser humano, de uma mulher, de alguém. E para nós termos uma vida contínua de santidade, nós precisamos ser regenerados e justificados pelo Senhor Jesus. Amém? E no entendimento que a gente recebe isso de Deus, a velha carne, a velha natureza, ela vai tentar sempre trazer o indivíduo uma condição anterior. Ela vai sempre nos levar àquela forma do passado, do que a gente vivia lá antes de chegar na igreja, antes de receber Cristo. E às vezes a gente fica confuso. A gente vem para a igreja, recebe Cristo, e a gente não tem uma vida regalada ao princípio da palavra, ao princípio de Deus. A gente vive, crente, mas a gente tem os nossos mais baixos e menos altos. E às vezes a gente não entende isso. Por quê? Porque precisamos ser santificados. Precisamos ser santos. Quantas vezes vocês já ouviram as pessoas, vocês falam assim: você é crente, sou crente. Ah, eu sou santo. Aí as pessoas riem: que santo é esse? Que tipo de santo você é? Porque a palavra diz que nós somos santos. Somos ou não somos santos? Somos? Somos santos. O problema é que o santo, ele vacila, ele erra. Porque como santos, nesse mundo que nós vivemos, nós temos fragilidade. Nós passamos por angústia, sofrimento. E a gente não consegue entender as questões que Deus proporciona para o homem, que o homem dá, que Deus proporciona para nós. Então nós vivemos em tempos de angústia. Nós não conseguimos ter uma vida alinhada ao reino, aos céus. Paulo até diz que nós somos homens, mulheres, jovens, crianças, mas que nós não pertencemos à terra. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Nós fomos chamados para trazer uma palavra, para resgatar aqueles que estão aqui para o reino de Deus. Isso nós não entendemos. Por isso que às vezes nós vivemos de forma errada. Por isso que nós somos crentes, mas estamos igualzinhos aos que não são crentes. Porque nós não estamos entendendo que nós precisamos ser santo. Nós somos santos, mas para nós ser santo, nós temos que passar pela purificação. Nós precisamos
Glória a Deus. É que o botão é sensível, né? Então, meus irmãos, é isso aqui. A igreja hoje, ela está num estado de sofrimento. No geral, a gente vê as igrejas hoje, a gente não vê mais crente fervoroso, a gente não vê mais crente cheio do Espírito Santo. Jovens, a gente não vê mais jovens cheios do Espírito Santo. Crianças, se você volta a 10 anos, a 20 anos atrás, a gente ia numa igreja no domingo, crianças falavam em línguas, crianças eram batizadas, jovens falando em línguas. O que foi que houve? Falta de santidade. E esse ano, verdadeiramente, né, veio aí o tema, né, de santificação, algo que nós estamos precisando nesse século 21, onde a gente vai e não sabe mais quem é cristão e quem não é, porque todo mundo está numa igualdade, todo mundo está correndo para os seus interesses. A humanidade, ela busca os seus próprios interesses. Você vê que hoje no mundo político, as pessoas que a gente acha que vai fazer alguma coisa pela gente, elas não fazem porque elas buscam os seus próprios interesses. Elas estão sendo corrompidas por causa dos seus próprios interesses, por causa de dinheiro, por causa de status. E a gente vê que domingo, a gente poderia, eu digo na igreja assim, o domingo não tem que me tire de casa, não tem aniversário, não tem casamento, nem se alguém morra. Se alguém morrer domingo, pastor, só tem que velar, vou não. Se segunda-feira ele estiver lá e eu puder ir lá, eu vou. Por quê? Porque o domingo é do Senhor. E eu já acho pouco. Amém, irmãos? Eu já acho pouco. Porque domingo, ó, tem um punhado de gente. Aí qual é o outro dia de culto aqui? Quarta-feira. Quarta-feira vai ter menos, com certeza. Porque muita gente trabalhando, muita gente está estudando, então não vai conseguir chegar na quarta-feira. Então, provavelmente, aqueles que não conseguem vir quarta-feira, eles vão estar só hoje aqui. Aí vão ter 8 dias para vir na casa. E se nesse decorrer desses 8 dias a pessoa morrer? Então é pouco. É pouco, irmãos. Então a santidade é algo contínuo. Nós precisamos todos os dias nos levantar, olhar para os céus e lutar pela nossa santidade. Buscar o Senhor de verdade. Olhar para nós, fazer aquele raio-x. Como a gente vê, às vezes as pessoas, a gente chega em algum lugar e as pessoas já olham, ela te olha do alto aos pés e já te faz um raio-x da tua vida. Poxa, fulano é assim. Ele nem te conhece, ele não sabe como você é, ele não teve nada de contato com você, mas pela menção dele, ele já sabe quem você é. Porque ele faz um raio-x de você. Os olhos de raio-x já diz tudo. E na verdade não diz nada, porque ele não tem conhecimento da pessoa. Então nós precisamos ter os nossos olhos voltados para o reino de Deus, em santidade, buscar santidade nele, em Deus, no Senhor. A santificação vai nos habilitar a resistirmos os velhos hábitos e nos tornarmos livres do pecado e mais parecido com Cristo. Amém? Quem é parecido com Cristo aí? Quem é parecido com Cristo diz amém. Glória a Deus. E você sabe o que é ser parecido com Cristo? Ser parecido com Cristo é fazer o que Cristo fez. Morreu por nós, foi crucificado, negou-se,
E você? Você tem negado a si mesmo, como diz a palavra? O Senhor disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Você tem tomado a sua cruz, seguido Jesus? Tem muita gente que diz assim, pastor Rodrigo, preciso de marido, a minha cruz é minha esposa. Aí tem esposo, né? Esposo diz, minha cruz é meu esposo. Não, irmãos, não é isso. É meu filho, é fulano, não é. A cruz não é essa. É realmente andar como Cristo andou. É fazer o que foi delegado de Deus para nós. O que Cristo hoje outorgou para nós. E o que Cristo mandou nós fazer? Qual é o id do Senhor para nós? Que id é esse? Você tem feito o id do Senhor? Você tem deixado de fazer o que é seu para fazer as coisas de Deus? Pastor, eu não posso. Eu tenho meus bens, tenho minhas coisas. Eu quero Deus, mas eu não quero seguir os princípios da palavra. É dolorida. Então você não pode ser santo. Então você não pode ser santificado. Então você não pode ser um cristão verdadeiro. Então as bênçãos de Deus não podem chegar sobre a tua vida. Eu fico imaginando que muita gente recebe uns punhados de Deus e acha que é bênção. Eu disse lá na igreja, pastor Rodrigo, que eu não vou mais orar para ninguém se pregar na igreja. Porque a gente ora, as pessoas se empregam, e depois que estão empregadas, ela... E quando fico aí, não dão dízimo, não dão oferta, reclamo, murmuro. Por quê? Porque as pessoas, elas querem a bênção, elas querem a bênção que Deus tem, mas elas não querem aquele que abençoa, Deus, Jesus. Então temos a santificação, né, na palavra hebraica, ela se chama Gadash, né? No hebraico, Gadash, se a gente for olhar nos termos, né, procurar saber o que é Gadash, a primeira palavra no português traduzida significa separar ou cortar. Alguns estudiosos afirmam que o mesmo termo quer dizer brilhar. E o que nos leva a acreditar que esta afirmação tem a ver com a pureza, a santificação? Começa com a regeneração, porém isto não significa que os crentes estão imunes do pecado. Isto reforça que a santificação é um processo que vai continuar, ele não acaba, ele não para. Ele tem seguimento. Ele vai mais além das nossas vontades, do nosso querer. Nós precisamos nos aprofundar mais em Deus. Precisamos buscar mais santidade. Eu estava falando ontem na vigília que às vezes alguns chegam lá já de 11 horas para diante, já estavam ali cansados, querendo dormir. Aí eu perguntei para alguns que estão lá, e volta um pouquinho no passado. Nos dias desse mês, é mês de carnaval, já começou os carnavais. E quantas pessoas passavam de 3, 4 dias no carnaval e não sentia fome, não sentia cansaço, né? Estava lá de pé, amanhecendo dias, né? E fazendo aquela, já sabe o que fazia. E a gente vem com o templo para a igreja, para orar, para buscar santidade, para ser santo, para ter continuidade, para se aproximar mais de Deus. Porque a santidade também ela vai nos dizer que o seguinte, que quanto mais se aproximamos de Deus, mais santos seremos. Quanto mais você se aproxima, você é mais santo. É mesmo que aquela ideia de que quanto mais alto você sobe, quanto mais degrau você sobe, mais condições, mais dificuldade você pode ter. Porque uma queda do 5º degrau, ela pode te matar, né? Então tem essas questões. Então quanto mais próximo de Deus, mais você vai estar mais santo, tem mais santidade, você vai ser mais santificado. Mas é necessário que nós tenhamos uma vida realmente em buscar o Senhor,
Há uma necessidade de nós verdadeiramente buscar o Senhor. E ontem eu falei para os irmãos, a nossa grande mania hoje, que nós queremos fazer, nós queremos orar por todo mundo. Nós oramos pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo filho, pelo avô. Queremos que haja convenção, queremos que as pessoas venham para a igreja e enchem a igreja. Mas sabe o que está faltando em nós? É ter essa intimidade com o Pai. É sermos santos. Porque o Senhor disse que quando nós, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Aí o que acontece? Nós às vezes entramos, pastores, pessoas, líderes, entram em depressão, dificuldade, porque eles querem que as pessoas se convertam, eles querem que as pessoas estejam na igreja, e eles estão orando, jejum, mas a vida da pessoa, ela está esculhambada, ela está embagaçada. Aí como que Deus vai agir? Deus não pode agir, Deus não vai fazer. Um dia desse, alguém me chamou, pastor, o senhor não chama, por que você não vai lá e chama uma pessoa para vir lá aceitar Jesus? Eu digo, porque não sou eu não tenho esse poder. A Bíblia diz que a minha capacidade, o que Deus otorgou para mim fazer é o seguinte, é pregar, levar o ídolo da palavra, e quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não adianta eu ir lá forçar, puxar, empurrar ele, porque ele vai vir zangado, ele vai vir com raiva, ele vai vir pela emoção, ele vai vir por um pedido, mas ele não vai aceitar Jesus de verdade, ele não vai ser santo, ele não vai buscar a santidade de Deus. E aí ele vem naquele momento, e daqui a pouco ele sai, daqui a pouco ele vai embora, porque ele não encontrou Jesus na verdade, ele não buscou intimidade. Agora, quer ver algo diferente? É quando você fala do amor de Deus, você fala da palavra de Deus, você ministra a palavra de Deus, e aquela pessoa, ela sente o poder de Deus, o Espírito Santo age na vida dela, o Espírito Santo vai lá, a Bíblia diz que ele geme com gemido inexprimível, e esse gemido inexprimível é choro. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele chora diante do Pai pelas pessoas, ele diz, Pai, ajuda ela, Pai, estende a mão para ela, Pai, ela está precisando de ti, Pai, estende agora, Pai, levanta ela, Pai, faz isso por ele. E aí o Espírito Santo está lá, e Deus estende a mão, e aquela pessoa recebe de Deus, e então Deus olha para essa pessoa de forma real. Então, meus irmãos, isso é nós buscarmos santidade no Senhor. Não tem como forçar, porque nós estávamos numa célula que muita gente queria que eu fizesse chamado, porque eles achavam que naquele momento muita gente ia aceitar Jesus. Eu digo, não, é o Espírito Santo de Deus, e eu não precisei fazer chamado. Na hora da oração, as pessoas saíram lá do seu canto, eu quero Jesus, eu quero esse Deus, eu quero me reconciliar com esse Deus. Santidade, ela nos envolve em nós buscarmos Cristo verdadeiramente, nos aproximarmos mais dele. Interessante, pastor Rodrigo, que muitos líderes às vezes se acham a pessoa mais capacitada para fazer algo, mas ela se acha pela emoção, pela sua sabedoria, mas no espiritual, em santidade, ela não tem aproximação de Deus, ela não tem a capacidade extra de Deus na vida dela.
Ela até vai, ela até se levanta, ela até anda, mas poucos passos, em pouca jornada, em pouca caminhada, ela para, ela desiste, ela fraqueja. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui que se algo vem, se nós começarmos, se nós nascermos, a primícia, é o que o versículo diz: se a primícia das massas igualmente será santa, e na totalidade, se formos santos, se a raiz da pessoa, se ela nasceu, realmente recebeu algo de Cristo, esse que ele está dizendo, se a raiz, então os ramos, as folhas serão santas, ela não vai parar, ela não vai desistir, porque se ela aceitou Jesus de verdade, se ela se converteu realmente, ela não para, ela não desiste, ela não vai fazer o que dá na cabeça dela, ela não vai fazer o que dá na telha, ela não vai fazer o que ela quer, não, ela vai andar nos princípios da palavra de Deus. Aplauda o Senhor aí no nome de Jesus. Como é que nós encontramos, ou da onde vem a santidade, a santificação? De que forma? A Bíblia diz que a forma da santificação é de dois modos. Ela pode vir de Deus operando em nós, ou ela pode vir também do homem buscando a Deus, se aproximando de Deus. Então, modo, aqueles que aceitam Jesus, se converte, e aí Deus começa a derramar sobre ele, começa a envolver, começa a trabalhar. Nós passamos pelos tratamentos, vamos passando pelo crivo de Deus. E aí, então, a santificação, ela pode ser de dois modos, de dois jeitos. Ou ela vem por Deus trabalhando em nossas vidas, tratando, tirando o pecado de nós. Ou também o homem se aproximando para ser santo, para buscar a santificação no Senhor. Deus dá ao homem a oportunidade de participar desse processo, através das decisões e as escolhas. Então, a partir do momento que você toma uma decisão, escolhe, então você ali se aproxima de Deus, então você começa a trabalhar a sua vida de santificação. Entretanto, quem nos santifica é o Espírito Santo, conforme o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 11, do versículo 15 a 16, é o versículo que eu li. Mas tem outros textos também na importância, lá no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 11, que também diz que, ora, tanto como o santifica, como os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-lo nós de irmãos. Este versículo deixa claro que Cristo é que nos santifica, e somos santificados através da santificação em Cristo Jesus. Por onde? Pelo sangue de Cristo. Como assim, pastor? Quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, Ele morreu por nós. Seu sangue derramado ali foi um momento de regeneração para nossas vidas. Por isso que o Senhor na terra diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então todos nós precisamos de Cristo, precisamos ir para a cruz do Calvário para nós recebermos santificação. Amém, meus irmãos? É necessário que nós vá, não tem jeito, não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outro princípio, é Jesus. Se nós não aceitarmos Jesus e não caminharmos para a cruz, sem cruz não tem santificação. A santificação nos engloba também, nos envolve a questão de cruz, Jesus. É por isso que ele diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aí eu volto a repetir de novo, essa palavra, esse texto, ele dói muito em nós. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a tendência de querer fazer as suas coisas, ele tem a sua vida, né? É como no linguajar popular: eu tenho meu nariz, eu sou dono do meu nariz. Mas na verdade, no reino dos céus é diferente. Você não é dono do seu nariz, você não é dono da sua vida. Quem é dono da sua vida?
é Jesus. Por quê? Porque nós precisamos entregar nossa vida à cruz, negar, deixar o nosso eu de lado, deixar nossas vontades, nossos anseios. Isso nos leva, é uma grande luta. Por isso que Paulo diz que a nossa luta, ela não é contra o vizinho, não é contra as pessoas, não é contra alguém, não, a nossa luta é contra a carne e contra o espírito. Às vezes nós vamos lutar com nós mesmos, porque a gente quer ser, a gente quer vir, a gente quer estar, mas a gente quer fazer a nossa vontade, nosso gosto. Até no tratamento de Deus, quando Deus está nos tratando, nós não queremos ser tratados por Deus. Quer ver uma coisa? Quando o pastor chama alguém e diz: olha, meu filho está errado, o caminho não é esse não, o seu caminho é por aqui. Ah, não, pastor. Não, pastor, é assim, meu filho está errado, a palavra diz que está errado esse caminho aí. Mas se for assim, pastor, se o senhor está dizendo que está errado, então eu vou parar, eu não vou mais. Me desculpe, né? Eu não posso continuar porque o senhor sabe, né? Pois é. Por quê? Porque pessoas, elas não têm a tendência de receber o tratamento de Deus. Quem já tomou aqui injeção na coluna? Alguém já tomou injeção na coluna? Não, né? Pois é, uma injeção na coluna dói. E quando é interessante que eu tomo injeção na coluna, quando eu sei que ele meteu lá a agulha e eu fico lá quieto. Ele vai lá, deixa a agulha lá, desenrosca o aparelhozinho, aí tira um remédio, vai lá, enrosca o outro e mete o outro lá. E eu estou lá, assim, mais ou menos 5 minutos, 2 minutos lá, quietinho, sem dar um pio, sem nem suspirar, aguentando o suspiro ali bem fraquinho, porque o medo é grande. Eu estava dizendo para os irmãos, às vezes nós, os crentes, não aguentam tomar injeção na coluna. Porque quando vem a primeira palavra, quando vem o primeiro tratamento, quando o pastor chama, quando o pastor quer dizer para ele, quando o pastor falando para ele, ele logo se bate todo, ele não aguenta, ele quer ir embora, ele quer desistir, ele quer parar. Por quê? Porque ele não é santo, ele não foi santificado, ele não tem raiz santificada. Isso é dolorido, dói em nós, né? Não é quem dói em nós, porque nós queremos ser crente. E a palavra diz que crente até o diabo é. E tão é que ele usa a palavra e a palavra estremece na boca dele. Ele é mais crente que os crentes, porque ele teve a coragem, a ousadia de quando Jesus está lá no monte dos 40 dias de oração e jejum. E quem chega lá em primeira mão para Jesus? Quem foi lá? Satanás. E o que ele levou para dizer para Deus fazer, para Jesus fazer alguma coisa? Olha, a palavra. Está escrito que se tu se jogares daí, aos anjos te segurarão. O salmista já tinha escrito isso lá. Palavra. Então nós somos crentes, somos cristãos, mas às vezes nós estamos até descrente. E o diabo, ele é mais crente que nós. Ele vai lá. Ele vai. Jesus orando 40 dias, 40 noites. Quem tem a ousadia de ir lá? Satanás. E às vezes o crente, o cristão dentro da igreja, uma palavra, uma ordenância, ele não obedece. O processo da santificação acontece após a salvação.
quando a regeneração começa a libertar os homens da natureza pecaminosa, através da ação do Espírito Santo, subjugando o velho homem, e o Espírito Santo vai mortificando o homem, que agora está crucificado com Cristo, e tendo os seus pecados redimidos, e sendo preparado para um novo plano. Amém? Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura. Pastor Rodrigo, eu digo na igreja, quando eu vejo alguém lá querendo subir, querendo se mostrar, eu digo, olha, a palavra, eu pego esse texto, a palavra diz, quem está em Cristo é nova criatura, está na palavra. Então eu não creio, irmãos, que alguém que está em Cristo, que recebeu Cristo, que foi renovado, que deixou as coisas velhas para trás, e agora tem coisa nova, ele está novamente operante nas coisas velhas antigas. Se ele está operando, está na operação antiga, é porque ele não recebeu essa renovação, ele não foi renovado, ele não foi santificado. É isso que Paulo está dizendo. Quem está em Cristo é nova criatura. Tem que haver uma mudança, irmãos. Tem que haver uma transformação. Não pode, não tem como você ser santificado, receber regeneração, aceitou Cristo, se converteu de verdade e continuar com as mesmas coisas, continuar com as mesmas coisas velhas do passado. Não tem. Se tem alguém que diz que é crente, que se converteu, está na igreja, está fazendo as coisas velhas, ele não se converteu, ele não aceitou Jesus, ele tem que aceitar Jesus de novo. Ele tem que voltar à primeira essência. É isso que o texto diz. Então o processo da santificação acontece após a salvação, quando você recebe Cristo. E lembre-se que a santificação é diária. Temos que vigiar, intensificar nossa comunhão, pois a palavra nos diz, em 1 João capítulo 1, versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, nós já se fazemos mentirosos, nós já estamos mentindo, porque ninguém nesse mundo é tão fiel que não comete um erro, não utiliza. É isso que a palavra está dizendo. Mas nós precisamos vigiar, ser vigilante, buscar todos os dias, pedir perdão de Deus, pedir perdão daquele da qual nós, como diz a oração do Senhor, pedir perdão a quem nos ofendemos, porque às vezes nós queremos que as pessoas peçam perdão de nós, mas nós não pedimos perdão daquelas que ofendemos, nós esquecemos. É fácil a gente só reclamar, mas aí nós temos que olhar que nós também somos frágeis, nós precisamos olhar, poxa, eu errei aqui, meu irmão, minha irmã, alguém, seu marido, seu filho, de repente você está lá, poxa, você é o pai, mas de repente você falhou, você errou, então não custa nada você chegar lá e dizer, olha, meu filho, me perdoa, eu errei. Ou de repente com sua mãe, com seu pai, pai, mãe, me perdoa, eu errei. Ou então de repente o esposo com a esposa, meu amor, olha, me perdoa, eu errei, eu sou falho. Nós precisamos olhar para esse lado, porque nós queremos cobrar, queremos ser santo, mas de nossa forma, do nosso jeito. Não é assim, queridos. Nós precisamos lembrar que santidade, ela é diária. Temos que ser vigilantes. Temos que ser vigilantes. Isso significa que existe uma luta constante entre a carne e o espírito. Sendo assim, o pecado não faz mais parte do estilo da vida daqueles que nasceu de novo. Nós tivemos o nascimento, nascemos em Cristo Jesus.
O pecado não lhes traz mais prazer, e sim angústia. O pecado na vida do cristão ocorre por acidente e não por hábito ou intencional. Tem gente que está até no culto, mas está doido para ir para casa, porque está com a intenção de chegar lá, fazer algo errado. Isso é um pecado intencional. Isso é um pecado premeditado. Você premedita aquilo que você quer fazer. Mas o pecado na tua vida tem que ser por acidente. Você erra, falhou, errou, um momento ali até de muita pressão, de angústia talvez, porque muitas vezes a gente faz na questão do estar angustiado, de ter sofrido pressão. Ao contrário do que se possa imaginar, a santificação não é um processo penoso ou dolorido, cheio de religiosidade, mas a consequência natural daquele que é um cristão genuíno, é o que ama o Senhor. O propósito do amor de Deus é o amor de Deus que nos torna santo, que nos faz ser santo e nos torna ser santificado. Um processo nos leva a 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13, que diz: mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, por vós, irmãos, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus escolheu para sermos salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo. E essa obra santificadora do Espírito se chama fé. A fé verdadeira, a fé genuína em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim sendo, continuamos a dizer que é imprescindível a santificação em nossas vidas, pois Hebreus 12, 14, ele diz que sem santificação não poderemos ver a glória de Deus. Amém? Não podemos, ele diz assim: seguir na paz com todos os santificação, pois sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Isso está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, parte B, né? Você vai buscar lá, e você vai ver o que a palavra está dizendo para você. E aí, dentro da santificação, nós temos aqui a palavra de Deus, para nós realmente darmos o ponto final. É como Paulo começa dizendo: é necessário que nós tenha raiz de Deus, para que nós possamos então ser santificados na árvore por completo, nos frutos, nas folhas. Então a palavra de Deus é um instrumento poderoso no processo da santificação. Ela preenche o vazio da alma, mas também nos limpa a sujeira da alma, trazendo luz interior ao homem. E a metade desse versículo também ela vai nos mostrar que nós precisamos ser limpos pela palavra, e a palavra de Deus. João 15:3, para nós sermos santificados, tendo purificado pelo lavar das águas, mediante a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem o poder de nos lavar, nos purificar como água, né? Você sai na rua, se você sair descalço, você vai, né, andar, você vai empoeirar seu pé. E aí o que você vai poder limpar? Como vai limpar? Soprando? Não. Você vai na torneira, bota o seu pé debaixo da torneira, esfrega, vai ficar limpinho, não vai ter uma poeira, não vai ter nada, né? Então é isso que o Senhor está dizendo. Jesus, a palavra de Deus em nós, ela vai nos lavar como água. E aí nós vamos ter uma vida arregalada ao princípio da palavra de Deus. Então nós vamos ter caminhada em Cristo Jesus genuinamente. Aí para nós, aí vem o agir do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos ensina que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas concernentes ao reino de Deus. Assim foram alguns de vós, mas vocês foram levados a fórum, santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Ou seja, o Espírito Santo tem o seu agir em nós. Como eu falei, nós estamos às vezes
tristes, vazios, nós não temos nem coragem de orar, nem de pedir para Deus, mas aí o Espírito Santo vem e Ele intercede por nós. E a Bíblia diz que Ele vem com esse interceder, com gemido inexprimível, como diz aquele hino, né? E aí eu fui pesquisar o que é gemido, por que o Espírito Santo geme com gemido inexprimível, ou seja, o Espírito Santo ele chora em nosso favor, né? Ele nos ajuda chorando diante do Pai, para que nós sejamos abençoados por Ele. E aqui para nós finalizar nessa noite, o último tópico, que é o sangue. Também já falei, mas para a gente finalizar. O sangue de Cristo, sabemos que o sangue de Jesus tem poder, e Ele é um poderoso instrumento na santificação. E quase todas as coisas, segundo a lei da purificação, com o sangue que é derramado, o sangue não há remissão. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Amém? Então é algo interessante, o sangue de Cristo. Por isso que eu disse, não tem vida cristã sem cruz, não tem vida de crente sem a cruz, porque precisamos ir para a cruz, para nós receber uma remissão dos pecados através do sangue de Cristo em nossas vidas. É por isso também que Jesus, para santificar o povo pelo próprio sangue, padeceu fora da porta. O que ele está dizendo aqui? Que Jesus morreu lá na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue ali, pela minha vida e pela tua vida. Sem Jesus, querido, nada feito. Amém? Ah, pastor, eu vou ser um crente, clamar, vou fazer, Pai me salva, Pai me salva. Se você não for à cruz, você não terá salvação. Você precisa ir à cruz. Você precisa receber Cristo. Se você quer ser um grande líder, um grande homem, um grande evangelista, um grande pregador, um grande levita, você precisa ir para a cruz. Você precisa ser santificado. E essa santificação, ela não vem só na cabeça, ela tem que vir de raiz. Ela tem que vir, realmente você tem que entrar. Você tem que se dispor ao Senhor. É como aquele hino, não sei se o pastor Rodrigo tem aqui que diz, menos de mim e tudo do Senhor. Amém? Menos de nós. Você tem que dizer para ele, Senhor, eu estou aqui, eu me desarmo, eu deixo meus anseios, as minhas vontades, para fazer a tua vontade. Mas tem um porém. Quando você fala isso, você está orando, você está dizendo para Deus que você vai deixar de fazer essa vontade para fazer a vontade de Deus. Você tem que permanecer. Você tem que ir para a raiz, para florar a árvore, para a árvore dar frutos, e os frutos serem bons. Porque muita gente diz, Senhor, eu estou aqui, eu me entrego, eu me coloco, mas quando vem a primeira adversidade, a primeira dificuldade, pede de volta que entregou para Deus, ou às vezes nem pede, vai embora, foge do processo, foge do tratamento, deixa Deus, larga Deus, e faz como Adão. O que Adão fez, pastor? O Senhor deu uma mulher para Adão, ele estava precisando. Na hora que Deus chama Adão, diz, Adão, meu filho, vem cá, por que você está escondido? Sabe o que Adão fez? Ele logo apontou para a mulher dele, olha, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu a maçã, o fruto proibido, por isso estou aqui. Se ele era um homem, se ele conhecia Deus, por que ele não foi lá e disse, Senhor, eu estou aqui escondido, nu, porque eu comi do fruto. O Senhor ordenou que tinha um fruto, mas eu não aguentei, eu não resisti e comi. E aí nós viemos com essa síndrome de Adão,
quando nós vamos para o tratamento, e aí nós não aguentamos e acusamos logo alguém. Por isso que essa palavra está dizendo raiz. Quando você tem raiz, você não vai ter ninguém para acusar. Você vai chegar lá diante do Senhor e dizer: olha, Senhor, eu errei, eu falhei, me perdoa. O salmista diz que o Senhor é ricamente, olha o que a palavra diz, ricamente misericordioso, né, para nos perdoar do nosso pecado. Jesus Cristo é o nosso advogado fiel, amém, irmãos? Para interceder por nossa causa. O Yahvé, o Deus poderoso, Ele cuida de nós, Ele zela por nós, Ele tem amor por nós. Ele tem tanto amor que Ele deu o seu Filho único, unigênito, para morrer por nós. Nós dessa forma que nós somos, ruins, falhos, pecadores, mas assim o Senhor enviou o seu Filho único. E quando Jesus estava lá naquela cruz do Calvário, em agonia e sofrimento, no desespero humano que ele tinha, a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse para o Pai: ah, Pai, por que me abandonaste? Por que me deixaste? E a Bíblia diz que ele não ouviu nenhuma voz, algo para lhe dizer, de confortar, mas ele disse para o Pai: Pai, mas se for esse o processo, para salvar a humanidade, para salvar essas pessoas, para que haja cura, para que haja manifestação do Teu Espírito na terra, eu continuarei, eu não pararei, eu não desistirei desse processo. Aleluia, Jesus, aleluia. E Jesus continuou, Ele não parou, Ele não desistiu. Por isso que eu quero dizer para você, querido, que nós também podemos fazer, nós podemos ser santo, podemos ser santificados, porque Jesus aguentou a pressão. Ainda que Deus não falasse nada para ele, mas ele aguentou. Ele continuou no processo que Deus colocou sobre a vida dele. E você pode continuar, você pode sim. Você pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher, um grande jovem, uma grande criança com o potencial de Deus na sua vida, se você se colocar na presença dEle. Amém? Você pode ficar de pé no nome de Jesus?